Você sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prematuridade afeta 1 em cada 10 nascimentos no mundo? No Brasil, a estimativa é que cerca de 300 mil bebês nasçam prematuros a cada ano. E, claro, isso gera muitas dúvidas, preocupações para os papais, principalmente sobre os primeiros cuidados. Vamos entender melhor na reportagem. A prematuridade é o nascimento de um bebê antes de completar as 37 semanas gestacionais. E muitas mamães são pegas de surpresas neste momento. E quem vai explicar melhor é a enfermeira Luciele. Luciele, conta pra gente neste momento o que é fundamental, qual o primeiro passo? Boa tarde. Então, o primeiro passo, na verdade, é a gestante escolher um hospital onde tenha o suporte para ela e para o seu bebê. Aqui no Hospital Santa Catarina, a gente tem uma UTI neonatal capacitada, com profissionais que são capacitados para atender esse bebê nesse início dessa fase, né, que ele precisa, às vezes, de um suporte de UTI neonatal para ele se restabelecer, para daí começar a ir para o quarto, para daí poder ir para casa saudável e que a mãe saiba fazer os cuidados com esse bebê. É uma questão de precaução, né? Sim, alguns bebês têm nascimentos de prematuro extremos, né? Que aí eles demandam um tempo maior de internação em unidade de terapia intensiva, mas no geral a prematuridade, se for bem cuidado, se tiver ótimos profissionais, ela não traz riscos muito maiores, não. É às vezes só o cuidado que vai ser um pouco diferenciado mesmo. Tanto que cada caso é um caso. E tem pacientes que nem precisam ficar necessariamente em uma UTI neonatal, isso? Isso. Alguns prematuros, né, que não são prematuros extremos, eles vão diretamente para o quarto, né, no alojamento conjunto com a mãe, e a enfermagem, a equipe multi, né, faz esse cuidado dessa mãe e desse bebê daí. E como é feita a transição dos cuidados intensivos para a unidade materno-infantil? E quais são os principais desafios enfrentados nesse processo? Lá na UTI-NEO, a enfermagem já vai treinando, né, os médicos, a equipe multi vai treinando essa mãe e preparando ela para ir para o quarto. Quando chega ela no quarto, a mãe já está começando, né, a ficar capacitada para ter cuidados com esse neném. E a gente faz o término disso para poder prepará-la para ir para casa, né, para a alta dela, para poder ir com segurança, com esse bebê amamentando, que ela consiga realizar todos esses cuidados com o seu bebê. E claro, além de todos os cuidados, tem alguns desafios que precisam de atenção, inclusive com a deglutição, a alimentação deste bebê que acaba de nascer. E quem vai explicar melhor esta situação é a fonoaudióloga Júlia. Júlia, conta pra gente como enfrentar, quais são os primeiros desafios em relação à alimentação do bebê. Então, tudo vai depender da idade gestacional, né, que esse bebê vai nascer. A gente sabe que tem algumas habilidades que ele aprende ainda dentro da barriga, na fase intrauterina. Depois do nascimento, se tiver alguma intercorrência, se ele precisou usar ventilação mecânica, suporte nutricional, que é a sondinha pelo nariz. Então, a gente vai ver se ele tem condição de avaliação da fono, se ele está apto para fazer esse acompanhamento, né, se não vai ter nenhum risco. E daí começa com um acompanhamento fonoaudiológico, que é a parte de introdução da fase oral, né, de deglutição, se ele está conseguindo deglutir, sugar, engolir, e consegue estar organizando todas as funções para não ter nenhuma dificuldade. E claro, além de toda uma avaliação, tem também os sinais de alerta, né? Quais são esses sinais com o bebê prematuro que os pais precisam ficar atentos? A gente precisa observar o ganho de peso, se está ganhando peso, engasgo, tosse durante as mamadas, são sinais que a gente precisa estar prestando atenção. Além dessa parte de auxílio à amamentação, a gente também pode estar auxiliando na parte de audição. Aqui no hospital a gente faz a triagem auditiva, que a gente acaba encaminhando para um teste complementar ao da triagem realizada aqui no hospital. E essa criança vai ser acompanhada para monitoramento auditivo até os 2 anos de idade. Eu acho que todas as mães que passam por esse processo, elas ficam muito mais fortes, né? Então, eu acho que é isso. Acho que a força delas que é o que surpreende a gente também. A gente aprende também todos os dias com eles, né?
Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, estamos aqui com o pediatra e neonatologista Mário Celso Schmidt, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, boa tarde. Doutor Mário, a gente falar de prematuridade, né? Quais são os riscos, né, de um prematuro? A gente viu muito dos cuidados ali na reportagem, mas quando a gente tem um prematuro, logo vem uma preocupação. Quais são os principais riscos? Depende muito da idade gestacional do nenê, né? O prematuro é um nenê que nasceu abaixo de 37 semanas. Então, se ele nasce com 36 semanas, 35 semanas, às vezes ele nem precisa de UTI. Mas se ele começa a diminuir essa idade, 34, 33, 32 e assim vai, ele vai precisar de suporte de UTI, muitas vezes, né? E isso é alguma notícia que é para tranquilizar as mães, os pais, porque nós temos hoje recursos assim fantásticos até para cuidado desses nenéns, né? Quando eu formei médico, não vou lembrar quando é que foi, vocês vão ficar preocupados, né? Uns 50 Mas a anos. gente o nenê com 24 semanas de idade gestacional era considerado um aborto. Ele não sobrevivia. E hoje recente eu estive em São Paulo, no encontro de neonatologista internacional lá. Estão reanimando o nenê com 23 semanas. Então as tecnologias avançaram muito Isso, e garantem muito, que muito. esse bebê, ele prematuro, seja assistido Sim. numa UTI Sim. neonatal e que ele possa ali terminar Sobreviver. a formação dele, né? Possa a formação sobreviver, e sobreviver, né, com doutor? qualidade de vida, isso que é importante, né? Isso a gente tem, claro, nos centros maiores, um pouco mais avançados que nós, mas a gente está chegando muito próximo deles por conta desse convívio, né, com o pessoal que faz medicina de alta complexidade, né? Eu vou deixar aberto aqui para perguntas do público, o telefone 988719831 é sempre o nosso WhatsApp. Você pode perguntar sobre prematuridade também, que a gente está conversando com o doutor Mário. Doutor Mário, agora sim, quais são os fatores que levam uma gestante a ter um prematuro? Tem fatores externos e fatores também genéticos? Sim. O assunto começa até na dieta da gestante, nos hábitos de vida da gestante. As que fumam têm risco maior de ter partos prematuros, as que são usuárias de drogas, até álcool, têm risco maior de partos prematuros. Doenças da mãe, tipo diabetes, pressão alta, isso tudo pode levar a um risco maior de prematuridade. Malformações congênitas, agora falando dos problemas do feto em si, algumas malformações congênitas podem desencadear o parto prematuro, e isso tudo sempre com sinais de alerta durante a gestação, que podem induzir a gestante a pensar assim: puxa, não estou bem, preciso do meu obstetra. E é importante a figura do obstetra no cuidado da gestante, no pré-natal de alto nível, para que essa gestação ocorra normal até o final dela, né? Isso que é importante. Doutor, o senhor é intensivista, né, há alguns anos, acompanha essa rotina de UTI neonatal, os pais, a presença deles também nesse tratamento, né, que quando nasce um prematuro já inicia um tratamento, é muito importante, né? Esse assunto é vital. Quando eu formei médico de novo, as crianças eram internadas no Santa Catarina, eu e o doutor Maurici lá, só nós dois. As mães visitavam as crianças só nas quintas-feiras. Nossa, uma vez na semana? Visitar e ir embora. Nossa. Ficava lá a criança sozinha. O coração dessa mãe também, né, apertado. E daí isso foi mudando, foi mudando. Hoje, a gente insiste que os pais fiquem presentes na UTI, e a insistência até chega até aos avós. Eu acho que os avós são o suporte da família, especialmente dos pais mais jovens, né? Verdade. O avô sempre tranquiliza, a avó põe calma, e pelo menos nos pais mais jovens isso é bom. Então eles têm, hoje o termo é assim, eles têm que ficar junto com o nenê na UTI tempo todo, doutor. E no departamento de internação normal do hospital o tempo todo, 24 horas por dia. Doutor, acho que vale aqui uma
pergunta, a gente conversava nos bastidores, né? O hospital recentemente, né, foi comprado, né, pela Unimed, e muitas pessoas perguntam se a estrutura de UTI neonatal segue, né, como é até hoje. Como que está essa questão administrativa também e de atendimento ao público? Vai melhorar, vai ficar bem melhor, porque o hospital ele não estava à venda, mas ele era motivo de namoro para N operadores de plano de saúde. E a gente torcia que a Unimed comprasse, né? A Unimed local, e ela cuida da medicina local. E ela comprou o hospital. Para nós foi bom, né? Eu era um médico do corpo clínico, hoje eu sou um médico sócio, dono do hospital, eu sou cooperado. E a cooperativa vai ter que investir no hospital para ele melhorar, para ela poder vender mais plano de saúde, para dar mais assistência à população. Então, para o público que está acompanhando ver mais, essa mãe que já tinha o hábito de procurar o Hospital Santa Catarina pode ficar tranquila, porque toda a estrutura está lá, inclusive, né, vai ser melhorada ainda. E continua com essa referência que o Hospital Santa Catarina tem no atendimento da UTI neonatal, né, atendimento pediátrico. A gente quer isso, se Deus quiser, isso vai acontecer. E é importante que todo mundo aposte nessa ideia, porque tudo isso é nosso, né? O hospital é da comunidade blumenauense, já é um hospital acreditado mundialmente, é um dos 10 acreditados mundialmente, e ele vai ter que ser melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Doutor, agora falando ainda da prematuridade, sinais, por exemplo, uma gestante que segue com o seu bebê tranquilamente, né? Fez todos os exames que deve e de repente começa a perceber sinais que podem indicar um bebê prematuro. Quais sinais são esses? Contrações fora de hora, contrações dolorosas, perda de líquido, de repente perda do tampão mucoso chamado, né, o primeiro sinal de parto prematuro, doenças infecciosas, febre, as viroses famosas, isso tudo pode levar ao desencadeamento de um parto prematuro, né? E frente a esses sintomas, o obstetra tem que ser avisado, o obstetra tem que ficar a par disso, para poder controlar um parto prematuro desencadeado. Ele tem como ser segurado por ele não nascer, né? Nós temos já exemplos do hospital de gestantes que entraram em trabalho de parto 23, 22 semanas, 24 semanas, elas ficam internadas, o obstetra está cuidando, toda a equipe do hospital cuidando, ela fica de repouso absoluto e o nenê chega a 24, 25, 26 semanas e ela fica lá internada. Até que chega um momento que não tem mais como segurar, mas o nenê já ficou mais velhinho. E ele mais velhinho, ele suporta melhor a vida extrauterina, né? Doutor, explica pra gente a diferença de um bebê que nasce no seu período, né, normal e um bebê prematuro. O desenvolvimento dele é diferente também, a gente não pode comparar essas duas crianças, né? Hoje a gente usa um negócio chamado idade corrigida. Então o nenê que nasce com 34 semanas, ele vai ter sempre o cálculo de peso e de desenvolvimento de um nenê de 24 semanas, ou 34 semanas que eu falei, e mais as semanas que viveu ou que está vivendo depois do parto. Sempre comparando com o nenê de termo que, em tese, em teoria, é 40 semanas. Certo. Né? Inclusive, os pais às vezes perguntam assim, quanto tempo vai ficar na UTI, doutor? A doutora Maria Cecília, que nos ajudou a fazer a UTI lá nos primórdios da UTI pediátrica do hospital, ela dizia para os pais assim, nasceu de 34 semanas, o correto seria 40, vai ficar 6 semanas no hospital. São 2 meses. Pronto. A família já se tranquilizava, se programava para isso, sem falsa expectativa, e de repente ele tinha alta antes, né? Entendi. Porque a hora que ele nasce, ele começa a se apressar para conseguir viver fora do útero, né? Então, O desenvolvimento também é mais rápido, então? Isso. Certo. Às vezes acontece mesmo. Então, essa conta que a gente faz sempre para os pais, né? Que é essa conta corrigida, que esse cálculo corrigido, então.
de quando nasce e quando deveria ter nascido. Exatamente. Né? Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais, esclarecendo mais sobre prematuridade, esse tema que é tão importante, que coloca tanta dúvida, né, na cabecinha de tantas mulheres, tantas gestantes. A família toda é pega de surpresa quando tem essa notícia, mas que bom que as tecnologias avançam e estão aí, né? Obrigada, doutor. Muito obrigado.